Então, agora a gente começa aí a nossa. Pessoal, então, agradeço a presença de todos aqui, né, dos meus alunos e de alguns profissionais que estão presentes. Agradeço muito ao Newton, uma pessoa que eu conheci nos eventos da International Society of Automation, né, Newton? E esses eventos são muito importantes para isso, né? A gente conhecer pessoas interessantes, né? E dentro dessas pessoas interessantes eu conheci o Newton, né? Um profissional que eu sigo nas redes sociais, né? Que a gente contato muito direto assim nós não temos, mas pelas redes sociais eu sigo o trabalho dele e acho fantástico esse trabalho que ele faz, entendeu? Ele divulga conhecimento. Isso é importantíssimo hoje em dia. Porque tem muitos profissionais que nós temos de indústrias e que estão aí no dia a dia, que ele não tem esse cuidado que o Newton tem em querer divulgar conhecimento. Tá? Então, muitos querem apenas propagandas, né, do que está fazendo e não divulgar conhecimento. E o Newton, pelo que eu vejo, né, e nós temos um amigo em comum, que é o Marco Kog, né, que é o presidente da ISA, fantástico, o Marco Kog, e eu atuei também lá na última gestão dele, né, eu atuei como diretor científico da International Society of Automation, e foi muito, muito bom ter conhecido o Newton, tá? Então, o Newton, ele é a pessoa certa para falar sobre este assunto, por isso que, né, nós fizemos isso aqui. Então, agora eu vou deixar para o Newton, então, se quiser dar uma apresentada aí, Newton, falar um pouquinho de você, pode ficar à vontade, e dê continuidade aí ao nosso webinar, ok? Perfeito, professor. Primeiramente, eu gostaria, então, de agradecer o convite. Eu valorizo muito esta integração empresa-escola e a Precisa apoia muito essa ação. Nós temos parcerias com muitas escolas técnicas, faculdades, Senai, Centro Paula Souza, FATEC, enfim, diversas instituições que têm nossos equipamentos, que têm nosso contato, que têm o nosso apoio para propagarmos o conhecimento relacionados à metrologia e calibração. Então, muito obrigado mesmo e espero que nesses próximos aí 50 minutos, 40 minutos, 45, 50 minutos, nós consigamos aí propagar esse conhecimento com qualidade e, inclusive, exemplificar o que estamos falando. Ok? Para isso, eu vou pedir para o professor a autorização aí para compartilhar a tela. Eu já tive essa autorização, ele já me deu aqui a tela, né, para compartilhar, só um minuto. Todo mundo enxergando aí a minha tela direitinho? Tá ok, Newton. Vamos lá. Ok, tranquilo? Olha, o colega Oswaldo, ele está aí no chat. Para eu poder dar uma sequência boa na apresentação, vocês podem fazer perguntas interagindo comigo. Acho que eu vou, a cada 2, 3 slides, eu abro para perguntas, professor. Não sei o que o senhor acha, se é bacana esse sentido. São poucos slides. Fique à vontade, Newton. Fique à vontade. Eu acho que cabe a gente, a cada 2, 3, 4 slides, eu faço ali uma pausa e pergunto, e a gente concorre a essa interação aí com os alunos. Bom, transformação digital no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nas nossas indústrias, várias literaturas, vários palestrantes, vários livros que estão decorrendo sobre esse tema. Então, existe hoje uma vasta literatura para a gente poder ler e se aprofundar nesse assunto. Eu acredito que vocês, colegas aí, futuros engenheiros, devam estar vivenciando isso, já quem está fazendo estágio. Se não está vivenciando isso na indústria em que trabalha, fatalmente está vivenciando essa transformação digital no universo pessoal aí. E estamos aí, né, já com uma aula. Eu vou ser bastante sincero, professor. Essas tecnologias de webinar, elas existem faz tempo, mas para mim foi uma reinvenção profissional realizar essas reuniões, essas apresentações online nesse período aí de pandemia. Antes nós fazíamos muito mais eventos lá com a ISA,
eventos corporativos, do que esse tipo de evento online. Então, o primeiro comentário que eu quero deixar com vocês, futuros profissionais, engenheiros aí, é essa reinvenção profissional. E uma notícia boa e uma notícia ruim ao mesmo tempo. Nada mais será como antes, viu? Se alguém esperar, vamos esperar voltar à normalidade, vai ocorrer uma normalização das aulas, das indústrias, do comércio, enfim, da nossa vida em geral, mas essa digitalização do nosso dia a dia, dentro das indústrias, isso vai cada vez se aumentar mais, né? Então, mas transformação digital, ela não é uma coisa só da tecnologia, né? Na verdade, eu acho que ela é até mais uma coisa cultural, conceitual, do que da tecnologia. Nós precisamos quebrar muitos paradigmas, principalmente das organizações, nossos como pessoas, das estruturas das organizações. Acredito que muitas vezes os colegas aí que estejam fazendo estágio podem ou não, dependendo da organização em que atua como estagiário, escutar, mas você é estagiário. Em outras organizações, você pode escutar, nos traga o que você tem visto na academia, na universidade, de tecnologia, nos ajude a nos reinventar. Então, tem muita empresa, e aqui na Precisa a gente aposta muito nisso, na junção, na integração dos expertise, aqueles profissionais mais veteranos, assim como eu, né, de cabelo branco. Tem alguns como o Oswaldo, meu colega, que nem cabelo tem mais, né? Mas, enfim, essa integração com jovens que vêm, que fazem estágio aqui nas universidades, das escolas técnicas, enfim, essa integração ela é muito importante. Vejo muitas indústrias fazendo isso, e essa transformação digital traz benefícios para o nosso dia a dia, né? E aí, vamos ver isso, né, pessoal, para a calibração, né? Lembrando um pouquinho que a calibração, ela tem a ver um pouco com a garantia da qualidade, com a competitividade das nossas indústrias. Então, o que eu puder fazer para ganhar produtividade, melhorar a qualidade, aumentar a qualidade, reduzindo custos, reduzindo, né, a questão de retrabalhos, essa transformação digital vai ajudar muito. Existem muitas métricas que nós vamos aqui neste encontro relatar para vocês, né? Observem essas exposições aí, né? São profissionais da indústria em geral fazendo calibrações, né? Então aqui o colega está calibrando, não sei, conseguem ver no meu mouse também, está visível aí, tranquilo? Obrigado, professor. Então é isso, né? Então aqui o profissional está com uma bomba comparativa, o nome técnico, né? Bomba marinheiro, bomba timoneiro, com um padrão, calibrando uma série de manômetros. Aqui o colega com uma câmera climática, né? Então aqui nós estamos falando de grandeza de pressão, aqui grandeza de umidade, calibrando diversos termigrômetros, né? Aqui o colega com um posicionador, com um calibrador gerando sinal e calibrando um posicionador. Enfim, todos esses colegas estão fazendo uma atividade. O que tem de comum neles? A anotação do trabalho manual. O trabalho manual. Então, esse trabalho manual de preencher uma planilha, e isso, pessoal, é importante relatar para vocês, o Brasil vem crescendo nesta competitividade, né? Na manhã de hoje, fizemos um webinar com mais de 100 pessoas, profissionais de diversas indústrias e regiões do Brasil, e o que ficou claro era o anseio de todos em entender e praticar melhores práticas de calibração, ações metrológicas, né? Então, trabalhar isso de forma manual não tem nada errado, né? É assim que essas empresas fazem. Só que isso demanda custo, isso demanda tempo, isso compromete muitas vezes até a qualidade do dado digitado, né? Então, não sei, eu vou, antes de continuar o slide, alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Faltou algum conceito que quer que eu passe? Colegas aí? Pessoal, fiquem à vontade, meus alunos aí, todo mundo. Quem tiver alguma pergunta, abra o microfone, tá? E pode fazer a pergunta ao Newton. Não fiquem... gostaria da participação até de vocês, tá bom? Perfeitamente. Se ninguém perguntar nada, eu vou fazer que nem um curso de pilotar avião, hein? Depois o professor vai cobrar isso aí na prova,
nas dissertações de vocês e de relatórios de aula online, vai ficar dúvidas aí, hein? Vamos continuar então. Quem quiser fazer algum comentário, abre o microfone, pede uma licença e a gente dá uma pausa. Vamos continuar. Bom, se no nosso dia a dia, pessoal, o smart nos acompanha, né, nos celulares, nos relógios, nas TVs, no sem parar do pedágio, né, enfim, nas estradas, nas geladeiras, toda essa tecnologia smart, ela também vai para o nosso dia a dia metrológico, né? Então, se vocês observarem e pensar que antigamente, e antigamente ainda hoje, muitas empresas precisam de uma série de dispositivos para realizar calibrações, né? Calibrador de pressão, multicalibrador, registrador, tablet, preencher planilha, digitar no software, lá no computador, configurador hard. Tudo isso existe hoje ainda nas indústrias, mas existe uma tecnologia nova que com 1, 2 equipamentos a gente consegue fazer muita coisa, né? E é essas muitas atividades que vão nos gerar benefícios, né? Principalmente aos colegas aí, vou reforçar isso, trabalhar a palavra time, trabalhar em equipe. E infelizmente eu também fiz faculdade, fiz pós-graduação, e o trabalho muitas vezes em equipe, infelizmente ou felizmente, sempre vai ter aquele que carrega o piano, aquele que carrega a tecnologia, aquele que faz, aquele que manda pôr o nome no trabalho, né? Acho que vocês que estão me escutando, colegas aí, deve ter algum colega que falou, pô, não fiz, mas põe meu nome aí no trabalho. Infelizmente isso acontece, isso não é positivo, nós temos que reduzir isso. E isso hoje em dia numa organização industrial, essa abstenção da ação para fazer, para colocar o nome, isso no ambiente industrial é muito perigoso, viu, pessoal? Compromete até a sua empregabilidade. Então, trabalhar em equipe sim, mas dar a sua contribuição, né? A sua contribuição com conhecimento, a sua contribuição com produtividade. De repente, você tem mais facilidade dessas tecnologias no uso dos dispositivos móveis, na internet das coisas, né? Outro colega pode ter uma facilidade do uso das planilhas, um outro colega a facilidade no entendimento de normas. Essa integração, essa união é que vai ser assim fantástica, né, para o dia a dia dos profissionais, né? Então, eu vou aqui mostrar rapidamente algumas coisas. Antes de continuar, alguém quer fazer alguma consideração? Newton, estou falando aqui que a minha tela está em cima dos seus slides. Esse quadradinho aqui no canto, né? Não tem como você minimizar ele aí? Vamos ver? Isso. Melhorou? Oh, fantástico. Isso, então, peço desculpas, pessoal, é que então agora, se alguém quiser falar, e professor, eu não vou vê-lo mais. Tá. Então, se precisar me chamar aí, me dá um alô que eu volto ali para eu poder enxergar quem está falando. Ok, pessoal? Todo mundo vendo aí? Tá tudo tranquilo. Beleza, então vamos continuar. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Eu não estou sozinho aqui na sala não, né, pessoal? Queria ver umas 2, 3 vozes aí. Não, professor, pode seguir, tá ótimo. Pode seguir. Não, bacana. Então, estava preocupado de estar sozinho numa sala eletrônica. Vamos lá, né, pessoal? Então, continuando aí, um sistema integrado agora eu peço só que desliguem os microfones, quem abriu o microfone, porque senão dá o eco, né? Bom, então, um sistema integrado de metrologia produtivo, né? Ao invés de eu ficar anotando dados manualmente, esses dados são preenchidos automaticamente na tela do dispositivo. Ao invés de eu ter que pegar esses dados, que muitas vezes eram digitados, eu tinha que digitar isso numa planilha de Excel para ter um gráfico, eu tenho esse gráfico aí online, né, na tela do equipamento, né? Ao invés de eu ter que digitar esses dados, anotar esses dados, digitar para ter um gráfico e depois jogar isso para um sistema para gerar um certificado,
o próprio dispositivo já gera o certificado. Então, até as questões de configuração hard, então antigamente precisava ter um configurador hard. Hoje esse configurador hard, ele está incluído dentro do dispositivo. Então é igual o conceito do celular, né, pessoal? Se antes eu usava o telefone, o celular, apenas como telefone, agora eu uso o celular como computador, eu uso ele como WhatsApp, eu uso ele com acesso à internet, eu uso ele para pagar o banco, para tirar foto, enfim, para tudo. Aqui, esta é a ideia, este é o conceito da metrologia avançada, da calibração 4.0. Eu, com um único dispositivo, eu consigo fazer 5, 6 atividades simultaneamente, né? Esse é o objetivo. Inclusive este de visualizar na própria tela do calibrador o certificado de calibração, o PDF dele. E depois jogar isso aí para um pendrive, jogar isso para a nuvem e ter isso acesso à distância do meu trabalho, né? Então, como é que fica dividido essas atividades, né? Os dispositivos móveis, os calibradores, eles são verdadeiros computadores totalmente conectados, né? Gerando documentos, gerando certificados de calibração de acordo com as normas, sem a necessidade de um software. E podendo ainda, essa é uma grande novidade dos últimos anos aí da Precis, integrar o dispositivo com outro software que não seja o software da Precis, o Isoplan. Então nós também temos essa quebra de paradigma, para nós também foi novo isso. Nas primeiras versões lá atrás dos equipamentos, havia necessidade do software falar, né, comunicar com o calibrador, né? Hoje não. Hoje essa ruptura é o seguinte: você já está satisfeito com o seu software te atende, então você pode integrar o PDF do meu calibrador, o arquivo XML do meu calibrador, o arquivo CSV do calibrador com outro software. Ah, não estou contente com o software. Eu preciso de um software melhor para fazer um gerenciamento mais efetivo, aplicar estudos de frequência de calibração. O mais famoso deles, depois quem interessar e pesquisar, é o famoso método de Schumacher, né? Então, isso o software tem também, o Isoplan da Precis. Se o seu software não tem essas funcionalidades, podemos fazer um trabalho em conjunto. Inclusive, semana passada, fizemos um webinar disso, né? A integração do software de calibração com os calibradores avançados, né? Mas existirão, pessoal, muitos desafios, né? Desafios de conexão. Então, lembra que eu falei lá atrás do trabalho em equipe? Precisamos do apoio do time de TI. Eu não vou conseguir nunca conectar um calibrador, um dispositivo na minha rede, se não tiver um MAC address, se eu não informar esse MAC address para o time de TI, para liberar a conectividade, se eu não entender a questão da formatação do arquivo para o pendrive, né? Então, esse trabalho em equipe, e eu estive num evento em Brasília, na Anvisa, antes da pandemia, e eles estavam falando muito isso, né, da calibração paperless. Eu estive junto com o Ivan Canever, um amigo aí de longa data que participou aí do webinar do período da manhã, e o pessoal de TI estava cobrando muito isso, esse trabalho em equipe, né? Que o pessoal de manutenção, de engenharia, vá até a TI e informe: olha, precisamos conectar uns calibradores, preciso também instalar um software, eu preciso de tal servidor, eu preciso do Power BI para poder fazer análise de dados, eu preciso de um virtualizador Citrix, de um VMware, para eu não ter que ficar instalando o software na máquina, e sim instalando num servidor e virtualizar essa instalação. Não sei se vocês... Acredito que aí na universidade a maioria dos programas, dos aplicativos sejam virtualizados, né? Na indústria isso está acontecendo bastante, ok? Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Se não, alguém me sinaliza para continuar, tá? Ô, Newton, Oi. só para a gente... Dentro disso tudo ali que você está falando aí, né? Existe um requisito lá da ISO 9001,
lá de 2015, né? Um requisito, acho que está lá na 7, alguma coisa, se não me engano lá, né? Ele separa muito bem as generalidades que nós temos relacionadas aos recursos de monitoramento e medição, né? O que tá, os fatores relevantes para segurar o resultado, que nem você está falando, confiáveis, né? Válidos e confiáveis, e a rastreabilidade metrológica, Isso. né? O que aborda a necessidade de calibração. Então, ela separa muito bem isso. Qual que é a importância de se separar esses dois temas, digamos assim? Qual que é a importância de eu separar essa parte que vai me deixar com a confiabilidade, né, e a necessidade de calibração? Isso não deveria estar junto? Então, vamos lá. Muito bem colocado, professor. Muito bem colocado mesmo. Hoje, atualmente, né, existem diversas normas que é para atender, para ajudar a funcionalidade, a garantia da ISO 9000 que o professor menciona. Né? Então, por exemplo, na questão da rastreabilidade metrológica e dos dados de calibração, existe uma norma que a gente discutiu muito hoje no período da manhã, chamada ISO/IEC 17025. Então, porque vamos pensar assim, né? A ISO 9000 é a norma de garantir a qualidade, né? A 9001 de produção, 9002, então tem os vários capítulos da 9000, né? Uhum. Então, quando você vê uma empresa lá com 9001, é porque ela garante que ela produz tudo com uma certa uniformidade, seguindo a métodos e procedimentos. Para garantir essa qualidade, uniformidade, métodos e procedimentos, ela precisa calibrar os equipamentos que influenciam na grandeza desse processo. Para isso é que entra 17.025, para começar a normatizar como eu vou calibrar, como eu vou documentar e garantir rastreabilidade metrológica. Eu peguei esse slide aqui para trazer o seguinte: este manômetro, ele é um elemento a ser calibrado para medir a pressão de um processo. Este é o calibrador que vai ser calibrado por um laboratório competente, acreditado ao Inmetro, e que vai ter capacidade de medição e calibração para calibrar este manômetro. Entendeu? E aí é ele que vai dar a rastreabilidade. Então, quando eu tenho aqui um certificado, eu tenho as leituras do padrão e tenho as leituras do equipamento. A média, o erro, a incerteza calculada e se está aprovado ou reprovado. Então, é essa rotina que vai garantir a separação entre o que é a rastreabilidade do padrão, o laboratório que calibra, e dentro da indústria, se eu trouxe para dentro da indústria um padrão e fiz essa atividade dentro da indústria, ou se eu contratei um prestador de serviço para fazer esta ação dentro da minha empresa, ou mandei o equipamento para ele. Né? Independente disso, a gestão metrológica ela é super importante. Por isso que eu comento aqui os desafios da implementação do ISOPLAN dentro de uma companhia, dentro de uma empresa. Não sei se ajudou aí com a resposta, professor. Beleza. Mais alguém quer fazer algum comentário? Ô, Newton. Oi. É Luciano Baqueiro. É só quando você começou a destacar a diferença, vamos dizer, de geração, em que você tinha tudo anotado manualmente para, a partir de um momento, ser aquisitado os dados via o próprio calibrador. É bom destacar que, além da questão de agilidade e produtividade, você ganha a confiabilidade da informação, porque se o dado foi aquisitado diretamente pelo calibrador, não existe arredondamento, não existe preguiça de fazer de novo para poder chegar no valor exato. Então, o pessoal que está saindo da faculdade, que vê uma geração antiga e quiser implementar, é mais outro argumento para justificar um investimento que tem um retorno muito bom em termos de produtividade, mas também tem uma ferramenta extra. Se você produz algum bem, vai ser consumido por outros, e você quer agregar valor ao seu produto, então você pode destacar para o seu cliente que
aquele produto tem uma credibilidade maior, porque não existe mais a possibilidade de alguém fazer um serviço de mal feito para bem feito, simplesmente por meter a caneta no valor desejado que não foi obtido. Muito bacana os seus comentários, Luciano Baqueiro, e reforça aí com os engenheiros, os estudantes de engenharia, os futuros engenheiros químicos também, né, que estão vendo aí a apresentação. No grupo aí que está participando dessa apresentação, o professor autorizou convidar colegas da indústria, e tem vários aí participando. Então, convido eles também, igual o Luciano fez aí agora, a trazer esse brilhante comentário e exemplificando isso para vocês, que vão estar aí nos próximos anos aí, ano que vem, ou no próximo período aí, saindo aí da universidade e concluindo aí os seus estágios, entrando nesses processos de trainee, realmente quebrar esse paradigma e mostrar essas questões de ganhos, tangível, intangível, eliminação total de digitação de dados, o que o Luciano comentou bastante aí também, a questão da confiabilidade. Então, profissionais, Luiz Lemos, outros colegas que quiserem fazer algumas pequenas inserções, me ajudem aí para levar aos colegas da universidade, da academia, que estão saindo, esse posicionamento do que eles vão ver aí na indústria, né? Tá bom? Bom, o que precisamos, né, pessoal? Precisamos entender que a questão, né, não é ser mais eficiente somente, né, mas utilizar melhor o nosso tempo. Esses dias eu estava ouvindo um podcast, talvez alguns de vocês, aí, colegas até jovens, aí, os universitários aí, que estão assistindo aí, tenho a questão de podcast, eu particularmente, é uma novidade para mim também. E eu já estou inscrito em 4 podcasts. E bacana, porque eu gosto de correr, quem me conhece, né? Eu gosto de correr e vou escutando os podcasts. E tem um podcast que é muito bacana, ele chama até, quem quiser procurar, Tapa na Cara. É um profissional que realmente ele fala com muita audácia e ele mexe muito com a gente nessa questão da gente experimentar, né? Continuamente coisas novas para poder aplicar isso no nosso dia a dia profissional. Não só o comprometimento, mas o envolvimento do profissional, né? Então, isso é muito importante, o trabalho em equipe para o sucesso. Na indústria, vocês vão ouvir muito esse termo equipe multidisciplinar, né? E também, para os mais veteranos, né? A gente também se depara em algumas organizações onde tem um jovem engenheiro querendo implementar uma solução nova, uma tecnologia nova, e um veterano, muitas vezes, infelizmente, vai com uma frase: nós já tentamos isso aqui, você é um estagiário, você saiu da escola agora, por favor, convoco vocês a não deixarem isso, claro, com todo respeito, mas mencionar, olha, isso foram há 10 anos atrás, 15 anos atrás, as coisas estão mudando numa velocidade muito rápida. Vamos testar em conjunto, vamos tentar em conjunto entender. Para os veteranos, sim, nós temos que aceitar as mudanças. Então, o objetivo desse slide aí foi este, né? Bom, o que eu vou fazer agora, né? Eu vou, agora eu vou habilitar, e vocês vão ver isso na prática, né? O que eu tenho aqui atrás de mim, né? Eu vou só abrir todas as telas aqui para colocar vocês em sintonia, né? Então, eu tenho aqui atrás de mim diversos aparelhos, diversos calibradores que estão, né, ligados, calibrando aí equipamentos, né? Então, eu tenho aqui um sensor de temperatura, muito utilizado na indústria, uma PT100 com um transmissor incorporado, então vai usar um banho térmico para calibrar o equipamento. Eu coloquei aqui um transmissorzinho de temperatura pequenininho que vai nos cabeçotes, também para eu fazer uma calibração. E coloquei aqui um manômetro, um transmissor de pressão, mandando corrente para um calibrador de pressão. Então, nós vamos fazer aqui agora alguns exercícios nesses 30 minutos aí que nos restam aí, né, nesses 20 minutos
que nós temos para finalizar, para mostrar isso para vocês. Ok? Alguém quer fazer alguma colocação, alguma coisa? Eu quero. Eu vou te Oi? Um por vez, por favor. Ok. É o seguinte, Milton. É só uma pergunta. Hoje a gente tem muitos instrumentos na indústria que eles têm uma eletrônica incorporada muito, muito pesada, muito presente, né? Antigamente a gente tinha muito instrumento analógico enfim, hoje em dia os instrumentos têm uma eletrônica incorporada muito, muito pesada, muito presente. Uma dúvida que me recorre já há muito tempo é o seguinte: nesses instrumentos inteligentes, em que a capacidade deles de transmitir dados, de processar dados é muito grande, por trás nós temos um princípio ativo aí que vamos exemplificar aqui, por exemplo, o transmissor de pressão, né? Ele tem o princípio ativo dele, de medição de pressão, e tem uma eletrônica incorporada por trás dele que faz com que ele transmita esses dados e processa esses dados. A minha dúvida é o seguinte: uma vez esse instrumento calibrado, uma vez ele calibrado, ele é emitido o certificado de calibração dele, evidentemente, e ele fica um tempo com essa calibração válida. Aí, dependendo da empresa, por 6 meses, 1 ano, enfim, dependendo do processo também. A minha pergunta é a seguinte: como esse manuseio desse instrumento, ele pode ser feito online, não só presencialmente, mas através de rede? Você pode acessar esse instrumento de qualquer local da planta, através da rede, que ele está incorporado a uma rede. E muitas das vezes esses instrumentos precisam ser reparametrizados. Por exemplo, você às vezes precisa alterar o range desse instrumento. Você precisa alterar valores dele, referentes a range, por conta da necessidade do processo, né? Isso nos é solicitado. A minha pergunta é a seguinte: uma vez que eu alterei o range desse instrumento, e uma vez que ele já foi calibrado, e que ele já foi calculada a incerteza deles, certeza, enfim, quando eu altero o range, eu tenho que recalibrá-lo novamente? Olha, vamos lá então, vamos dividir. O seu nome novamente, desculpa? É Fernando Rodolfo, eu não estou escrito aí na lista, eu acho que é porque eu entrei como visitante, mas é Fernando Rodolfo. Perfeito, Fernando, entendi a sua pergunta e vou dividir ela em 2 partes a resposta. Primeiro é a seguinte: é muito importante que vocês tenham acesso, quem quiser, me manda aí, coloquei o meu e-mail no chat, coloca aí o seu e-mail, o Gerosvaldo também. Como eu não vou ter acesso ao chat gravado, eu não consigo pegar essas informações depois. Então, tem o meu e-mail aí no chat, miltonbasto@precis, tem o meu celular, 99968-9483 aí no chat. O Oswaldo, se puder, até replica essas informações aí novamente. Mas, o que eu queria comentar com vocês? A questão do vocabulário internacional de metrologia. Então, uma coisa que o Fernando falou bastante aí, brilhante, a questão de rede, a questão de alterar o range e a questão da calibração. Por que eu optei em separar essas informações? Porque realmente os dispositivos, eles têm essas possibilidades. Então, por exemplo, esse transmissor de temperatura aqui que eu tenho aqui na tela, que vocês estão vendo, ele é um equipamento que tem o protocolo HART, que eu posso fazer uma rede multi-drop HART para monitorar as informações de temperatura de um processo. No vocabulário internacional de metrologia, e curiosidade para vocês, você baixa esse documento de mais de 90 páginas diretamente do site da Precis, do site do IMET. Eu posso mandar o PDF para quem interessar aí, me manda um zap aí que eu mando. O que nos orienta, né? Que quando eu estou falando em calibração, que é um vocábulo aqui do vocabulário, é o ato de comparar um padrão contra um instrumento. Então, por mais que eu tenha esse instrumento em rede, eu posso entrar na rede, e eu vou fazer isso aqui agora,
Eu vou entrar na rede HART e vou alterar o range do equipamento. Então, isso eu estou conectando a rede e eu estou fazendo, como até o próprio Fernando mencionou, a questão de parametrização. Eu vou mudar o range aqui de máximo de 500 graus para 400 graus. Então, eu estou alterando o range, eu vou salvar isso. Então, eu estou usando um calibrador para me conectar à rede onde o instrumento está instalado e fazendo uma parametrização de mudança de range. Isso é uma coisa. Agora que eu alterei o range, então vem a segunda resposta para a sua pergunta. Eu tenho que sim calibrar novamente o instrumento. Porque senão eu tenho um certificado anterior, onde o range era de 0 a 500, e agora com essa alteração de range, eu tenho que recalibrar o instrumento. Então eu vou ter que ver novamente aqui, se agora com 400 graus, ele me dá um erro de quantos miliamperes vai dar? Deu quase 20. Né? Se eu colocar aqui 200 graus, vai ter que dar ali próximo dos 12 miliamperes. Então, se eu ligar aqui um data logger, eu consigo. Então, estamos começando a mostrar algumas funcionalidades para vocês que eu consigo ficar monitorando essa questão aí do gráfico, né? E simultaneamente monitorando as questões aí dessas mudanças de pontos dentro do meu calibrador e eu estou conseguindo ver a resposta disso. Então, estou gerando evidências gráficas em que o erro está dentro dos meus critérios ou não. Então, aqui eu estou como se ligasse um registrador, como se fosse a tela do SDCD. Isso eu consigo dar prints de tela, salvar isso no meu dispositivo móvel, para gerar evidências para o meu sistema. Mas respondendo a sua pergunta, Fernando, sim, eu preciso recalibrar. E a frequência de calibração que eu tenho que fazer esses ciclos quando ocorrem atuações no meu equipamento ou de acordo com a análise crítica do meu pessoal de qualidade de processo juntos, o time lá, para determinar que eu vou fazer essas intervenções de forma anual, de forma bienal, de forma semestral. E muitas vezes, com a calibração 4.0, eu consigo evidências para alongar mais essas calibrações, esses ciclos, e economizar com isso. Então, eu não posso fazer alteração de ciclos de frequência de calibração sem ter evidências. Ajudou com a resposta, Fernando, ou ficou faltando alguma coisa? Pessoal? Oi, Newton. Ô, Newton, Oswaldo, eu queria só salientar aí uma coisa dentro do que você falou, para complementar a resposta para o Fernando, que seria o seguinte, Fernando. Ok, eu estava conseguindo acessar o microfone aqui, mas beleza, tranquilo, obrigado. Só mais uma coisa, Fernando, que seria o seguinte, toda vez que você está alterando o range, muito fatalmente ou muito provavelmente, você está alterando o range do instrumento e, consequentemente, a sua faixa vai ser possivelmente maior do que aquele valor que você calibrava. Então, os pontos que você vai gerar agora para a calibração estão fora daquele contexto que você havia feito antes. Porque se você mudou o seu range, fatalmente, alguns pontos ficaram fora daquela curva que antigamente você tinha traçado. Então, se tem pontos, você não pode garantir a qualidade daqueles pontos daquela medição que agora estão fora daqueles pontos que você havia traçado anteriormente. Então, toda vez que você modificar um range, seja por boa prática ou até por uma questão também de atender uma nova realidade do equipamento, você tem que recalibrá-lo. Bacana, Oswaldo, bacana. Eu fiz essa pergunta, Nilton, porque quando eu iniciei na atividade de calibração, nós tínhamos uma premissa que dizia que, uma vez o instrumento calibrado, ele é calculado, o erro é calculado a incerteza, desvios, padrões, todos aqueles parâmetros que você consegue absorver dentro que você consegue gerar dentro do processo de calibração
que são informações inerentes ao instrumento, a gente tinha a ideia de que aqueles elementos eles não se alteravam com a variação da faixa do instrumento. Ou seja, se o instrumento, uma vez calibrado numa faixa e gerasse esses valores, ele iria ter os mesmos valores quando fosse calibrado em outras faixas. Porque essas informações são o instrumento. Essa que era a ideia que a gente tinha, entendeu? É como se esses acompanhassem ao longo dele, né? Então, quando você alterava a faixa, esses elementos eles só se alteravam ao longo do tempo com o desgaste mecânico, com o desgaste com a vida do instrumento. Mas, durante um certo período, ele ia se manter mesmo em determinada faixa, mesmo em diferentes faixas, dentro daquele range que ele operava. Essa que era a ideia que a gente tinha. Não, perfeito. A sua colocação foi importante e é legal até para o pessoal que está participando, que os alunos entendem isso. Alguém quer fazer mais algum comentário, por favor? Luciano, é só uma coisa que também tem que se lembrar, é que o instrumento pode ter erro de linearidade. Então, perfeito, você está trabalhando numa faixa, tá boa. Mas se você mudar a faixa, pode pegar uma faixa ruim e você não ter as mesmas respostas dentro daquilo que é aceitável para seu processo. Perfeito, Baqueiro, perfeito. E eu vou dar aqui agora para vocês um exemplo clássico de uma calibração de um transmissor de pressão, né? Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui agora, né? Aqui atrás tem um transmissor de pressão. Eu vou até levantar e vou lá para vocês verem. Então, isso aqui é um transmissor de pressão, né, com aquele tipo bananinha, né, que tá a pressão que está sendo gerada, que nós vamos gerar, que aquele colega lá numa das fotos que eu mostrei na apresentação, ele estava usando uma bomba comparativa, uma bomba tipo marinheiro, tipo timoneiro, né, bomba comparativa, gerando pressão manualmente e anotando o dado, né, ou em miliampere, que ele lia lá e anotava, ou do próprio manômetro. Eu vou virar aqui agora para vocês poderem continuar vendo o ponteirinho do manômetro, mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos gerar uma pressão, olha que interessante, né? Então, eu vou gerar aqui 90 PSI, né? Então, agora, de forma automática, liga-se um compressor e vai se gerando uma pressão até chegar nesse ponto e vai estabilizar, né? Então, essas são maneiras, pessoal. Imagina que antigamente eu tinha que retirar o equipamento do processo, enrosquear ele numa bomba comparativa, ficar anotando esses dados. Hoje essas informações estão todas sendo monitoradas pelo calibrador, de forma automática. E indo de encontro com o que o Baqueiro falou, se eu tivesse ele calibrado de 0 a 100 PSI, ele me daria uma resposta em miliampere e um determinado nível de erro. Como esse cara aqui está calibrado de 0 a 150 PSI, se eu colocar lá 150 PSI, que é quase 10 quilos, e gerar essas pressões manualmente, elas demandam tempo, demandam esforço. Então, observe que com um clique eu estou fazendo essas atuações, né? E eu poderia ir até mais a fundo, né? Eu poderia, enquanto o meu calibrador está aqui trabalhando na parte de pressão, eu vou pegar esse calibrador de grandezas elétricas aqui e vou fazer uma pequena tarefa com ele para vocês verem, né? Então, vou desligar o Datalogger, eu vou deixar até em tela cheia, para a gente ir caminhando para o final, eu me comprometi com o professor até as 4h30, 4h40, mas eu acho que se todos concordarem e o professor autorizar, a gente fazer uma tarefinha rápida aqui, para vocês entenderem o que é a geração de um certificado de forma automática, né? Então, eu acredito que esteja todo mundo vendo aí o calibrador na tela cheia, e eu vou criar ali uma pequena tarefa, né? Eu vou pegar uma task, inclusive, só para vocês terem uma ideia, esse calibrador ele está em inglês, o outro estava em português e o outro estava em espanhol, né? Nós fizemos alguns encontros técnicos com representantes de outros países e o idioma é uma coisa configurável no calibrador, tá? O inglês pratiquem o inglês, estudem o inglês é cada vez mais necessário no nosso dia a dia, né? Então, eu vou criar uma tarefa, vou colocar uma tarefa de nome teste,
um fabricante teste, um modelo teste, só para a gente fazer ela de uma forma rápida. E vocês vão vendo que eu vou selecionar o nome de um cliente, uma indústria que eu estou prestando esse serviço, o procedimento de calibração que eu utilizo. Então, são informações que eu preciso para fazer uma tarefa. A questão ali do número de série, né? Do tag, então isso é um TT, ele usa a ISA lá, né? Nós temos a ISA aí. Olha o critério de aceitação. Olha a questão, Fernando, eu posso fazer uma calibração usando a leitura, o fundo de escala e o span. Então, olha a questão sempre do range amarrado aí, né? A questão do critério de aceitação, vou colocar aí 2% aí do span, né? E, principalmente agora, os pontos de calibração, né? Então, eu vou criar aí os pontos de calibração 0 a 400 graus, 4 a 20 miliamperes, né? Espero que todos estejam acompanhando. 5 pontos, né? Vou fazer a preliminar com uma leitura e vou jogar esses pontos para a final com 3 leituras para poder ter um cálculo de incerteza, uma estatística correta, né? Vou dar um nome para essa ordem de serviço, que geralmente vai vir lá do SAP, do sistema de manutenção, e vou criar, né? Então, agora, se eu for buscar as tarefas que estão criadas, as exploradas, olha a minha OS, né? 1, 2, 3, 4, 5 aqui, né? Então, se eu quiser... Opa, peraí, não, tarefas, desculpa, wait. Aqui, essa daqui. Criada hoje, me perdoem, hoje, 13/5, as informações. E agora eu vou dar start e vocês vão acompanhar as informações, né? O nome de quem está fazendo esta ação, o operador, a umidade, a temperatura, a umidade, né? E agora, cheque as conexões e agora o próprio calibrador vai ficar gerando um ponto em graus, esperando um tempo de estabilização e fazendo a leitura desse ponto e plotando. Vamos lá para o primeiro ponto, onde ele vai plotar. Ó, plotou aqui. Vamos ver o segundo ponto, onde ele vai plotar. E ele está preenchendo uma tabela. Quanto que era o esperado, quanto que foi obtido e o erro em cima do span, em cima da faixa, né? Então, isso, pessoal, é transformação digital, é calibração 4.0. Esse calibrador agora eu poderia deixar ele de lado, trabalhando, e fazer outra atividade com outro calibrador. Lá gerar a pressão lá 50 PSI, configurar isso. Então, enquanto um está trabalhando, o outro também. Eu consigo fazer N tarefas em rede para otimizar as minhas ações. Então, olha que bacana, ele está preenchendo uma tabela. O que antes alguém ia ficar fazendo isso manual, eu fiz questão de não só mostrar o conceito para vocês, mas fazer esse exercício prático para vocês vivenciarem isso, terem essa experiência, né? Não sei se algum... Professor, o senhor está com eu não sei se tem a questão do controle remoto aqui. No Zoom, se não daria até para você daí, professor, mexer no calibrador aqui, sabe? Eu não sei se... Eu não sei se tem eu aqui consigo, né? Não, acho que eu também não sei. Era esse exercício que eu queria mostrar para vocês, e eu consigo agora, nas tarefas, visualizar as tarefas que foram realizadas e ter acesso ao certificado de calibração, ao documento, aqui na minha tela. Então, eu consigo visualizar o PDF, eu consigo, na minha tela, o que antes eu dependeria de um software, eu consigo... ficou pequeno. Não, você consegue aumentar aqui e ir lá atrás do certificado, número do certificado, nome da empresa, enfim, logotipo da empresa, procedimentos que foram utilizados, tudo que antes precisava de um software para fazer, hoje essas informações estão dentro aí dos calibradores, né?
Quero abrir para perguntas agora. Alguém quer fazer alguma pergunta? Algum comentário? Newton. Estamos aí a 5, 10 minutos de finalizar. Ô, Newton, eu vou falar aí uma coisa aqui. Então, eu sempre falo para os meus alunos, eu brinco e falo assim, os instrumentos, eles não são mais simples instrumentos de medição. Né? Com a indústria 4.0, o conceito de digitalização, ele veio também para elevar o nível dos nossos instrumentos. Né? Eles, hoje, com Wi-Fi, você tem aí a parte de conexão com nuvens. Daqui a um tempo a gente vai ter os controladores virtuais. Eu até falo, a gente sai com os controladores físicos e os controladores virtuais rodando em nuvens, né? Nós podemos chegar nesse nível aí. Tá? Uma coisa que está muito em ascensão hoje são os soft sensors. Tá? São soft sensors. Aí eu vou fazer duas perguntinhas aí para você, né? Como que eu consigo garantir a qualidade de medição desses sensores virtuais, né? Então, qual é o papel da calibração nesse cenário do soft sensor e a relação da IA, né, que é a inteligência artificial dentro dessa metrologia 4.0? Muito bacana, duas perguntas excelentes aí para serem respondidas. Então vamos lá. Esses dias eu estou aqui com um banho térmico, né? Então esse cara aqui, eu tinha um cliente que, se vocês observarem aqui, né? Os calibradores estão todos com cabo TCP/IP, poderia estar por Wi-Fi, né? E esse equipamento aqui, o fio dele, ele ainda é com fio, né? Vai ligado no calibrador. Esse colega que me trouxe essa necessidade, essa demanda, ele tinha o calibrador de temperatura, o sensor, o soft sensor, né, o sensor que mandava dados em Bluetooth para um sistema de medição remota. Então, como que ele iria calibrar isso, né? Aí nós mencionamos que ele iria fazer a calibração como se fosse uma malha, né? Aonde ele não teria esse retorno aqui embaixo, né? Ele teria que, então, colocar que a entrada dele aqui é nenhuma. E na hora que ele vai montar a tarefa dele, ele vai falar, olha, o meu range é de 0 a... Eu vou gerar aqui pontos de calibração de 25 até 100, 200 graus, e vou digitar o que eu estou lendo, ou essa informação ela pode vir de uma forma remota, através de um arquivo XML, CSV, para dentro do calibrador. Então, quer dizer, era uma junção que nós estávamos fazendo de uma informação que está na nuvem, inclusive no nosso calibrador. Olha que interessante. Vou mostrar um negócio aqui para vocês. No calibrador, existe um caminho que eu coloco lá nas configurações, aonde vai haver essa troca de informações, de serviço remoto. Então, para responder a sua pergunta e não me estender muito, eu estou respondendo e mostrando que o calibrador tem essa funcionalidade de pegar dados, de trocar dados com um servidor remoto, e o papel da inteligência artificial aí é você começar a fazer a aplicação desses estudos de frequência de calibração de forma inteligente. Colocar ali um método de Schumacher online no seu sistema, aonde após 3 calibrações, o software de calibração lhe dê um pop-up para falar, olha, você está fazendo já fez 3 calibrações, e olha, você está fazendo de ano em ano. Pode estender isso. Ou até fazer isso de forma automática. No nosso software de calibração, existe essa configuração para que você faça esse ajuste automático de frequência de calibração, aplicando ali um pouquinho de IA. Isso eu não tenho dúvida, professor, que isso é uma tendência que, claro, todos os profissionais, todas as companhias, com bastante parcimônia, com bastante estudo de entendimento, e implantando isso. Cybersecurity, eu não posso, né? Então, se vocês observarem aqui, eu tenho toda uma questão de segurança, de troca desses dados, de senha de acesso. Então, aí entra o papel de quem, né, de cybersecurity, né? Começar a colocar, identificando usuários, dando senha de acesso para todo mundo, perfil de acesso de quem está mexendo nesse calibrador, com foto, assinatura, níveis de permissão que ele vai ter no sistema. Então, tudo isso está amarrado.
O tempo nosso ele é escasso, é uma pena. Nós tínhamos combinado aí até as 16h30 e eu quero respeitar isso, mas não sei se chegou aí a atender a sua pergunta, professor. Respondeu a sua pergunta? Sim, e até respondeu um pouco a próxima que eu ia fazer, né? Que eu vou fazer perguntas, aproveitar, Não, né? por favor. Os colegas aí, alunos e profissionais também, vamos aproveitar esses momentos finais. Que é aquela questão, né? Que é aquela questão, não existe uma quantidade de calibração pré-determinada, a gente sabe disso, né? Isso depende do processo, do comportamento do instrumento, mas por experiências adquiridas, dá para ter, digamos, uma cartilha para nortear essas questões aí de quantidade de calibração? Mas você já veio colocando que eu posso criar aí algoritmos de IA que vai identificar certas possibilidades que eu tenho com tempos, né, de calibração. Mas a gente sabe que não existe, né? A gente não tem definido isso. Não adianta. De comportamento para comportamento, vai depender do instrumento, a esterese, né? Vai ter que... A própria instalação dele no processo, né? Sim, a esterese fazendo o papel dela, né? Maldita, né? Para ferrar com todas as medições. E você meio que respondeu um pouco falando que eu posso ter essa parte aí da inteligência artificial envolvida nessa periodicidade de calibração, né? Mas na sua vivência, consegue-se colocar realmente, fazer uma cartilha e falar, olha, para esse tipo já tem informação suficiente para gerar um documento assim? Olha, professor, isso não existe. Não existe uma frequência determinada, né? O que a experiência prática nos mostra é que muitas indústrias startam seus sistemas de calibração, salvo aquelas grandezas que requerem uma frequência seguindo determinadas portarias, por exemplo, balança, portaria 236, então tem uma frequência, tem um critério de aceitação, uma tratativa diferente. Então existem algumas grandezas que têm documentos orientativos, que inclusive, pessoal, entra lá no site do IMETO, tem muita coisa bacana para ser estudada e desenvolvida com documentos orientativos, né? Então, com relação a documentos, a maioria das empresas na parte prática, ela parte o seu sistema metrológico discutindo com fabricantes, discutindo com o time de qualidade e, geralmente, pela parte prática, não é regra, não é documento, o pessoal estabelece ali uma frequência anual das calibrações. E depois de 3 ciclos metrológicos, que significa depois de 3 anos, munido dessas informações aplicadas a um sistema e utilizando-se de método Schumacher, gráfico de tendência, a OIML D10, é um documento muito interessante, estou até com ele aqui em mãos, é um documento muito interessante que rege aí a frequência de calibração, né? Então, munido dessas análises, vão fazer essas alterações de frequência para aumentar para 18 em 18 meses, eventualmente reduzir para 6 em 6 meses. Essa é a dinâmica prática das indústrias, professor. É isso que os colegas engenheiros vão encontrar aí. A grande maioria das empresas implementando calibrações anuais e, infelizmente, algumas companhias, algumas empresas, e isso é passível até de auditoria, existe um sintoma chamado aí, desculpe, a síndrome de Gabriela. O que é a síndrome de Gabriela, pessoal? Eu nasci assim, eu cresci assim, sempre Gabriela, né? Então, não pode. Se está se fazendo calibrações anuais a cada ano durante 10 anos, fatalmente um auditor vai perguntar se foi feito um estudo de frequência de calibração, se foi aplicado algum desses métodos do OIML D10. Né? Então, não tem uma cartilha. A prática nos leva a isso, a calibrações feitas de forma anual aí, né? Não sei se os colegas entenderam, né? Eu ia só complementar, o Newton, o seguinte... Opa, por favor. Que é o seguinte, quando a gente fala também, perguntou se tinha um período determinado para as calibrações acontecerem, a gente tem que lembrar também que, até o Newton comentou aí de times multidisciplinares, a gente sempre tem que envolver a qualidade, né? E onde que a qualidade entra nisso?
na melhoria contínua do processo. Então, a melhoria contínua faz parte da calibração. Então, a calibração, como o Newton disse, ela nunca vai ser definitiva num tempo determinado. Não quer dizer que porque eu comecei fazendo calibrações anuais, que elas não tendem a aumentar com o tempo ou diminuir com o tempo. Então, a melhoria contínua, ela é parte integrante do processo, no sentido de que isso vai nortear o meu estudo, né? Então, eu vou fazer lá um estudo de tendência, como o Newton falou, vou fazer um estudo de repetibilidade, reprodutibilidade, e isso que vai nortear ao longo do tempo, com ferramentas estatísticas, obviamente, como que vai ser feita a calibração futura, né? Então, sempre lembrando que é bom ter mais de 3 calibrações, 3 ou mais, conforme o Newton falou, né? E aí, em cima disso, eu faço um estudo que vai me determinar como é que essa curva tende a se estabilizar, subir ou descer. Professor, eu coloquei aí na tela, de repente algum colega quer tirar foto, e eu gostaria de propagar algumas coisas que eu acredito ser muito importante, principalmente nesse tempo aí de pandemia. As mídias digitais, muitas vezes nós gastamos muito tempo. É claro, é importante o Facebook, o Instagram, mas existem outros caminhos que nos levam ao conhecimento. Não sei se os colegas aí, os engenheiros, os futuros engenheiros químicos, enfim, eles estão preocupados em ter um bom perfil do LinkedIn, né? Se eles estão preocupados em ter acesso a conexões pelo LinkedIn, acesso a visualizar vídeos no YouTube. Enfim, então existem diversos caminhos e me coloco à disposição de todos os colegas aí. Podem me mandar um WhatsApp, pode me mandar um e-mail, pode me perguntar. Eu costumo dizer o seguinte: eu não deixo nenhum amigo, nenhum colega que me contatou 24 horas sem a resposta. Eu sempre peço 2 dias no máximo, porque é o tempo da gente se organizar e nos comprometer a responder o que é perguntado. Tanto pelo YouTube, um canal com mais de 1.270 inscritos, para um canal de vídeos técnicos, para nós é um orgulho muito grande, um LinkedIn com um perfil com mais de 10.000 conexões, uma fanpage com mais de 1.000 inscritos nela. Então, acho que é bacana a gente ter essa interação e somarmos esforços. Viu, professor? Estou à disposição, viu, sempre. Eu agradeço, Nilton, a sua disponibilidade, tá? Agradeço mesmo. Né? Muito obrigado por nos dar essa oportunidade, tirar um tempinho aí, né, para essa apresentação e falar aí para a gente sobre essa parte de calibração. A digitalização industrial, ela é como fala, já é passado, né? O futuro agora já estão falando em indústria 5.0. Esse dia eu quase caí morto com a revista da ISA, né? Já falando da indústria 5.0, falei, minha gente, eu não entendi nem a 4.0 ainda, né? Então, vamos lá. Então, isso está andando muito e os instrumentos, eles não serão mais instrumentos como a gente tem aí visto há algum tempo atrás, né? Quando eu comecei a dar aula de instrumentação para agora, já tem uma mudança muito grande aí de instrumentos, né? Estou falando aí de 12 anos, então mudou muito essa parte de instrumentação, tá? As mudanças são muito velozes, né? Sim, não. As mudanças são muito velozes. Não, eu fiquei impressionado com uma reportagem que teve uma falha na Samsung do Android que só acarretou, no caso, sistemas Androids da Samsung, porque eles fazem as mudanças deles que tem que ser feito lá, e eles estavam falando que o problema foi resolvido apenas para os celulares novos, que os mais antigos não, e os mais antigos eles consideram 1 ano. Então, um celular com 1 ano já é considerado um celular antigo. Isso é um absurdo, né? Antes, você tinha um celular, você ficava lá 4 anos com o celular, depois lançava. Hoje não, você não dá tempo de comprar um e o outro você não acompanha, né? Então, as mudanças estão sendo muito, mas muito rápidas mesmo, tá? Bacana, e eu agradeço muito. Se o senhor me permitir, eu gostaria de dar uma palhinha aí com os colegas, aproveitar o minuto final antes da minha despedida, mas deixar um recado. E o recado ele vai ser em formato de livro.
de literatura. Então, se me permitir, eu vou aqui abrir aqui uma tela e deixar aqui duas literaturas que eu acho que são importantes aí para os colegas. E um recado, que o recado é o seguinte, pessoal. Uma atitude mental positiva. Infelizmente, a televisão, os rádios, as mídias, muitas vezes, nos levam a coisas muito negativas. Então, esse livro, que é muito antigo, de Napoleão Hill, ele nos traz a pensar um olhar mais crítico com relação ao nosso pensamento e às nossas atitudes. E a outra coisa, esse livro fantástico de Bob Nelson, que é pela segunda vez que eu leio, e até presenteei no último evento que fiz numa universidade, e espero, professor, ser convidado a fazer um evento aí junto com vocês, para levar um livro desse aí para sorteio, para quem participa lá do evento, né? Faça o que tem que ser feito e não apenas o que te pedem. Esses dois livros, talvez futuros engenheiros e colegas que assistem, eles podem fazer uma mudança radical na maneira da vida profissional de vocês. Na minha, fez. E fez também na vida de diversos colegas que comigo se relacionam, porque isso me foi passado por um amigo, num encontro técnico assim também, não virtual, mas de uma palestra. Fui falar com ele no final, foi agraciado com um dos livros, que foi o Atitude Mental Positiva. Um outro... Então, isso muda a vida da gente. É muito importante terem acesso a essas leituras. Me coloco aí à disposição realmente de vocês. E vamos juntos nessa jornada de conhecimento, nessa jornada de trabalho, e passando aí, se Deus quiser, essa pandemia. Professor, muito obrigado, viu? Rapidamente, se me permitem, um gancho que você falou de atitude mental. O profissional moderno está fadado a ser um eterno estudante. A boa atitude beleza, eu posso crescer. A má atitude, poxa, eu pensei que meu período de escola tivesse acabado. Muito bacana. Um grande abraço para todos. E eu falo sempre, quem está aqui, ele sabe que eu faço, deixo esse questionamento para eles. Agora que eu sei as respostas, mudaram as perguntas. Né? Não pode se acomodar. Isso a gente vai ter que estar sempre estudando, Luciano. Sempre estudando. Sábio demonstrou sua sabedoria quando disse: só sei que nada sei. É isso aí. Um abraço. Muito bacana, pessoal. Milton, muito obrigado mesmo, tá? Eu agradeço de coração mesmo você ter disponibilidade esse tempo aí para ter conversado com a gente, tá ok? Pessoal, obrigado, professor. Obrigado, colegas. Agradeço também a presença de todos, tá? Os meus alunos aqui, alguns convidados aí da indústria que você me passou o link, tá? Agradeço o pessoal aqui e até uma próxima. A gente se vê aí. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Muito obrigado aí. Até logo. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, professor. Até mais, Oswaldo. Boa sorte para vocês. Obrigado. Até logo. Tchau, tchau. Valeu, obrigado, gente. Até a próxima. Ok, valeu, obrigado, Milton. Obrigado, professor Ivan. Prazer. Alô, Fernando. Até mais, pessoal. Minhas turmas aí, a gente conversa semana que vem e essa semana ainda.